Fala, fiel, uma boa quinta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo toda a repercussão na mídia dessa derrota do Timão para a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Situação de Dorival Júnior muito delicada no clube, muita cobrança devido à sequência de 8 jogos consecutivos sem nenhuma vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essa repercussão na mídia. Brincar com os números nesse início de noite. São Paulo você não quis brincar. De um Agora lado, o Fluminense conquistando a sua 22ª vitória consecutiva como mandante no Maracanã. E do outro, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que o senhor conhece tão bem, alcançando 8 partidas sem vencer. Boa noite, Plirra. Boa noite, Pascoal. Grande vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Assim, nós já sabíamos que o Fluminense era o grande favorito para a partida. Aí o Dorival ajuda o Fluminense, né? Porque assim, a forma como o Dorival coloca a equipe, e aí eu venho falando já há algum tempo, né, em relação ao posicionamento do André, o Garro, para mim, o Garro é um jogador que tem que ficar no banco, o Garro não consegue mais jogar desde a lesão, ele tem dificuldades para poder segurar essa bola, e o Corinthians hoje precisa de um jogador que segure a bola. Esse jogador para jogar no meio é o Bidon, é o cara que segura a bola, que consegue dar um pouco mais de tempo para essa equipe respirar. Ontem, tá enfeitando muito o Bidon, hein? Não, mas ele estava jogando ontem marcando lateral. Joga marcando lateral e vem pega a bola na lateral direita e tenta um pouquinho mais por dentro. Aí às vezes ele trocava o posicionamento com o Garro, ele ia lá para dentro para poder jogar, mas todos de forma assim bagunçada dentro de campo, um posicionamento errado. O Charles, que há muito tempo não vinha jogando, faz o simples, põe como o vovozinho falou pro Roger, faz o simples, põe ali o Alanzinho, põe o Daniel, põe o Bidon por dentro, ou fecha ali um pouquinho mais o meio campo, tira o Garro, põe o Bidon para jogar ao lado ali do como é que fala, do Yuri Alberto. E o André? Entendeu? Não, mas o André hoje, Pascoal, qual é a posição do André? O André, ele tem que... O André é segundo volante. Segundo volante, mas ele joga de costas, ele não sabe se ele tem que atacar, se ele tem que defender. Aí ele corre o jogo todo errado, né? Porque é um desperdício de energia e de qualidade, porque quando ele tem a bola nos pés, ele está tão cansado que ele não consegue desenvolver a jogada, nem o pensamento. Aí o Cauê, né? O menino foi bem, hein? Apesar da derrota, ele conseguiu fazer boas defesas. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Aí você vai jogar contra para mim, o melhor time taticamente, bem posicionado, um time que já tem uma sequência de jogos. Você sabe que o Acosta vai jogar ali na posição entre os volantes entre o volante e a zaga. Aí você vai lá e facilita e dá a possibilidade de jogar. Os gols do Fluminense no primeiro tempo, o zagueiro fazendo marcação-pressão lá no campo adversário. Aí o Gabriel Paulista tem que sair correndo para trás, o Gustavo Henrique tem que sair correndo para trás também para fazer a cobertura. Dois zagueiros e um lateral, às vezes eles ficavam assim, quer dizer... O Bidon veio lá do outro lado. Mas o Bidon não entrou em campo ontem também, né, Pascoal? O Bidon já faz um tempo que não tá jogando nada, né? Não é mais o Bidon que a gente está acostumado a olhar e a falar, pô, esse cara tá sendo uma referência para a equipe do Corinthians. O Corinthians é aquilo... E o Alan, Zé? Eu vou chegar lá. O Corinthians é aquilo que nós sempre falamos aqui. O vovozinho já falou de São Paulo, nós já falamos sempre. O Corinthians tem 11 titulares. Então, você já tem a dificuldade de escalar esses 11 titulares. Coloque-os na posição correta. Se você coloca na posição errada, o Yuri Alberto jogou ontem? Não, o Yuri Alberto não apareceu. Por quê? Porque não tem ninguém para segurar essa bola e fazer a movimentação e dar o tempo para ele fazer a movimentação. O Bidon também não jogou, posicionamento errado. Né? E tudo isso porque você vai jogar contra um time organizado, então, ou seja, você tem que minimizar, é o que eu sempre falei sobre o Crespo, sobre os outros treinadores. Ajuda os seus jogadores em campo. O Dorival está prejudicando. O Dorival está colocando os jogadores em dificuldade. Olha que eu gosto do Dorival. E o Corinthians vai ter dificuldades. O campeonato do Corinthians são as Copas, nós já discutimos isso aqui. Se o Corinthians continuar dessa forma, se não mudar, o Corinthians luta para não cair. É do meio da tabela para baixo. Do Alan.
A expulsão do Alan é uma irresponsabilidade dele, né? Ele respondeu porque o Acosta, quando ele coloca a mão, ele dá um tapinha na boca do Alan. Aí baixou aquele negócio do, você bateu tal e... Na verdade, o que pegou foram gestos obscenos. Não, mas tudo nasceu disso, né? Nasceu dessa provocação e dessa forma. E aí ele perde a cabeça, aí aquela questão do diretor, Marcelo Paz, vem cá, vamos colocar uma multinha para você aqui, porque você prejudicou o time, e você vai ser o exemplo para que os outros não façam o que você fez, né? Porque você prejudicou a equipe. Tem que ser assim, infelizmente. E já teve a desculpa usual nas redes sociais. E ele não está jogando bem. Não está jogando bem porque não tem referência em campo, não tem posicionamento em campo. Hora ele está na frente, hora ele está na lateral, hora ele tá centralizado. O Corinthians tem que voltar a fazer o simples. E hoje teve visita da Gaviões da Fiel. Você bem me disse ontem à noite, você previa isso. Eu falei para você durante o jogo, os problemas que estavam acontecendo, e falei assim, e se continuar assim, amanhã a torcida vai lá cobrar no CT. E foi o que aconteceu, e pro meu espanto, hoje, o Dorival. Todo mundo, né, com direção, comissão técnica, jogadores. Sim, e pro meu espanto... 4 torcedores de uma organizada só. Sim, da Gaviões, de todas né? as organizadas, de uma organizada Gaviões. só. A Gaviões foi direto de lá, Hoje saiu eles do não queriam só os líderes, não, eles queriam todo mundo. Não, botaram todos dentro do campo. Ô, Plirra, isso já é corriqueiro no Brasil. Já falei para você, isso é corriqueiro, né? Isso já é o roteiro do futebol brasileiro. Torcidas organizadas, têm livre acesso e aí não tem Dorival jeito. depende de uma vitória no final de semana contra o Internacional? Depende. Empate, um abraço para ele. Não sabe o que é um Corinthians de Parmeira, meu senhor. Ô, Plirra, isso é daqui a 2 domingos. Eu achei... Estão pensando assim, lá. Eu achei que o Dorival hoje já tivesse problema e já... Sabe por quê? Porque você junta o mau desempenho da equipe e as entrevistas do Dorival, as últimas 3 entrevistas, forçando a situação. Primeiro foi lá quando do Novo Horizontino, que ele falou que estava fora, depois nas últimas 2 ele falando que ele se sabe o caminho de casa. Toda a pinta de que esse casamento está próximo do fim. Eu acho. Falta dos integrantes da Gaviões da Fiel no Corinthians hoje. Boa noite, Mal. O que se apurou sobre esse assunto? Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo. A gente vai falar daqui a pouco de Dorival, que tem informação sobre isso também, mas antes vamos falar então sobre essa invasão dos torcedores que da caravana do Rio de Janeiro para São Paulo pararam direto lá no CT Dr. Joaquim Grava para fazer essa cobrança, entraram ali. Invasão, porque não tinha sido combinado, foram pegos de surpresa Marcelo Paz, Dorival, os jogadores, o próprio Osmar Stabile, eles conseguiram falar com todos ali que eles gostariam de falar. O início dessa conversa foi um pouco mais animado, um princípio ali de confusão e tudo mais, mas depois acabaram se acalmando todos os presentes e conseguiram então, membros da Fiel torcida, membros da Gaviões, conseguiram conversar ali com os jogadores principalmente, sem ninguém muito apontando, não, era todo mundo. Por exemplo, poderia se pensar que o Alan poderia ser mais cobrado, não, eles se dirigiram a todos, conversaram com o Dorival, prestaram apoio a ele, mas também disseram que ele fez algumas escolhas ali que eles não concordavam, de escalação, de algumas decisões. Conversaram com o Osmar Stabile também, pedindo mais equilíbrio, pedindo contratações, tudo que a gente já sabe, mas principalmente pedindo raça, principalmente nessa sequência que o Corinthians vai ter na competição. E só para terminar, Michele, que vocês vão falar do Alan também, a apuração da TV Gazeta é de que ele deve ter sim uma multa em dinheiro, porque muitos membros acharam um absurdo essa expulsão dele ontem. Então temos vários assuntos para comentar aí. Primeiro, vamos começar pela visita dos Gaviões da Fiel ao CT lá do Corinthians. Né? Visita o que vocês acharam dessas cobranças que eles estão fazendo? Vocês acham que essas cobranças podem surtir algum efeito ou não? Estão cobrando raça, contratações e tudo mais? Fala, Alex. Eu acho que isso aí é uma coisa que, desde que eu nasci, que eu me lembro de notícia de futebol, acontece no Corinthians, né? A Gaviões meio que se mistura com a gestão de futebol do Corinthians, principalmente em momentos difíceis. Então eles sempre são recebidos, eles sempre falam o que acham que tem que falar, as pessoas ouvem e a vida segue. Então, se o Corinthians ganhar do Internacional, não vai ser porque a Gaviões foi lá. Mas sempre ganham, viu? Depois que tem umas cobranças dessas. Então, mas é uma coisa que faz parte, é meio que uma tradição do clube, é algo que está inserido no contexto do Corinthians.
Tem gente que gosta, tem gente que desaprova, diz que ali é lugar só de quem vai trabalhar, torcedor tem que ficar na arquibancada, mas o Corinthians é diferente e isso faz parte, né? Agora, conversar, desde que seja de forma pacífica, sem violência, sem depredação, sem pichar o portão ali, acho que tá tudo certo. Tá certo o Alan tomar uma multa, Mauro Betti? Total, né? Multa é pouco. A questão complicada é a seguinte, muitas dessas multas são para o inglês ver, ou para o corintiano ver, o palmeirense ver. Assim, vou multar, mas não multa coisa alguma. Tem que ser multado, ele mesmo pediu desculpa, porque realmente é negócio para tirar as crianças da sala. Sim. Não é o e não tem, mas no calor da partida a gente não senão a gente começa a se perder. O Abel Ferreira fez algo parecido e mereceu punição. Mas é um gesto dentro de campo. O árbitro não viu porque estava uma muvuca, todo mundo se pegando e tal, e ali ele faz o que fez, né? Eu mesmo estava na transmissão, não tinha visto, mas na hora que eu estava falando, olha, não vi até agora porque eu travei, porque eu falei, como é que você vai comentar? Não, é melhor não comentar mesmo. Nem comenta. Né? E só um detalhe, estatisticamente não consta como o time ficar mais com a bola. Meu Deus. Não tem mais bola em campo. Não tem mais posse de bola. Bom, o ponto de agora é a pressão que o técnico Dorival Júnior está sofrendo no Corinthians. Marina, a cobrança está muito forte, né? Muito forte, Michele. Vocês já adiantaram um pouco o assunto, porque justamente essa é a questão que não quer calar no Corinthians nesse momento, mas Osmar Stabile, segundo a apuração aqui da TV Gazeta, está um pouco indeciso sobre o que fazer, porque acredita que o Dorival, com os títulos que conquistou da Copa do Brasil e também da Supercopa, tem crédito para continuar treinando o Corinthians e que um outro nome nesse momento talvez fosse pior do que a continuação desse trabalho. Né? Alguns dirigentes ali estão pressionando Osmar Stabile por essa demissão. Ele se sente pressionado a demitir o Dorival Júnior. O próprio Dorival Júnior está muito pressionado, não só pela torcida, que hoje foi lá para o CT e tudo mais, mas também por esse clima interno político ali dentro, por uma demissão dele. No entanto, alguns fatores pesam, como a falta de alguns jogadores, desfalques, a falta de pré-temporada também que o Corinthians teve, mas algumas decisões do Dorival, algumas escalações dele não pegaram bem, principalmente nessa sequência agora de 8 partidas sem vencer. Um ponto que chama muita atenção é sobre a multa rescisória caso o Dorival Júnior seja demitido aí num futuro próximo. No caso, Michele, o Dorival e a comissão dele custam ao Corinthians 1,8 milhão de reais por mês. A multa dele seria de 3 salários, mais ali toda a questão de FGTS, direitos e tudo mais, o que seria mais ou menos 6 milhões de reais neste momento. Dinheiro, é claro, que o Corinthians não tem. Mas a informação que a gente tem aqui no Gazeta Esportiva é que se no domingo, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians não tiver uma boa atuação contra o Internacional, não há dinheiro que vá segurar o Dorival. E o Dorival, inclusive, ontem na coletiva de imprensa, falou sobre essa questão de ter créditos. Olha só. Eles são gerados a partir do momento que se abra uma nova competição. Isso daí não existe. Eu nunca trabalhei com créditos, eu sempre trabalhei com o dia a dia e com o momento das minhas equipes. Dessa declaração do Dorival Júnior falando dos créditos e tudo mais. Mais ou menos ao encontro do que eu falei na primeira parte do programa, quando já falamos do Corinthians e da situação do Dorival. Ele mesmo já sabe que é interino, que tá difícil, que não tem mais, sabe? Já são 8 jogos sem ganhar e se não ganhar domingo, tá bom, ganha domingo, fica mais uma rodada, aí perde pro Palmeiras perde depois. Perde 2, aí já cai. Tem a estreia da Libertadores na Argentina, empata jogando mal, pega o Palmeiras, aí, sabe? É questão de tempo, que a gente conhece o futebol e sabe que o Dorival Júnior já tá demitido, só não sabemos o dia. E aí? Infelizmente é por aí, até pelo apreço, o respeito que eu tenho, carinho com o Dorival, um cara fantástico, não só como pessoa, como treinador, e também lutando pela classe, é uma das coisas que ele fala, que tenta, e a gente sabe como é que é. E o Corinthians nessa crise política e institucional, até pelo perfil do Osmar Stabile, embora tenha um cara que eu acho extremamente preparado, que é o Marcelo Paz, mas está chegando agora o Corinthians, e mesmo assim ele é um profissional. A pressão política, e é desde o bar da torre do Parque São Jorge, da arquibancada, da manifestação hoje de torcida, sabe? É uma pressão e é terrível, o que a gente fica, é o que a gente vê. É um treinador por rodada no Campeonato Brasileiro, e o que é pior, no mundo está assim a mesma coisa. É só pensar que na Copa do Mundo de Clubes, que foi no meio do ano passado, em janeiro, dos 4 semifinalistas, só sobrou vivo o Luiz Henrique, treinando a mesma equipe. Chelsea, campeão, mandou embora treinador. Sabe, o Real Madrid
mandou embora o treinador. Mundial. É um fenômeno, lamentavelmente, isso que o Brasil não deveria exportar, a gente exportou para o futebol. E agora falando sobre o Corinthians, a gente mostrou aqui outro dia, Mauro e Alex, os jogadores que o Corinthians tem para vender. Então tem o Breno Bidon, por 25 milhões de euros, Yuri Alberto, o que o Corinthians quer, 25 milhões de euros, o André, que seria por 20 milhões de euros, o Guinegão, 20 milhões de euros e o goleiro Hugo Souza, 10 milhões de euros. O Corinthians vende, porque o Corinthians precisa de 150 milhões de reais, que seria aí os 25 milhões de euros. Qual desses jogadores você acha que o Corinthians poderia vender que desfalcaria menos o clube? Dessa relação, assim, o Hugo é muito bom, o Yuri Alberto é o artilheiro histórico da Neoquímica Arena, o Guinegão tem muito potencial, o André também, o Bidon, é tudo gente boa, mas chega um momento que você não tem o que fazer. Você tem que vender, para fazer dinheiro. E outro cara que você não vai fazer dinheiro, mas vai deixar de gastar o que você não tem, que é o Memphis. Ai, são 40 milhões de reais que o Corinthians deve para o Memphis Depay. Bom, vamos fazer o seguinte, esse debate, fora o resto, fora que paga pro Memphis. Se ele chega e fala bom dia, já é 10 milhões de reais para ele. Se ele fizer um gol, aí vai pagar não, também. precisa recuar a bola pro goleiro. Gol entrega o estádio. É melhor às vezes não ser campeão, porque você vai pagar mais por ele do que o prêmio que você vai ter.